Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Dizem que não existe maior doação do que fazer política. O Papa Francisco disse isso recentemente. Pessoas que não precisam, pessoas que poderiam estar em outros lugares, mas fazem política. Político significa aquele que pensa primeiro nos problemas de terceiros para depois pensar nos seus problemas. O maior discurso do mundo, ele demorou 30 horas. Fidel Castro. O menor discurso não demorou 1 minuto. Jesus Cristo disse o seguinte: faça ao outro o que você quer que faça a si mesmo. Isso significa bem comum. Bem comum é a razão do político. O Geraldo Alckmin, ele revela a construção deste bem comum. Vereador, deputado estadual, deputado federal, governador 4 vezes do maior estado do Brasil. O Geraldo Alckmin, ele salva vidas. Vidas. Vocês lembram da Colômbia do Pablo Escobar? Na época tinham 340 homicídios para cada 100 mil habitantes. O estado do Brasil que tem mais homicídios é Sergipe, 65 homicídios para cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo, para cada 100 mil habitantes, tem 7,5 homicídios. Imaginaram o que é isso? Quantas vidas Geraldo Alckmin salvou? Ele redigiu o capítulo da Constituição que trata da saúde pública do nosso estado. Ele foi o relator das leis 8.080 e me parece da 842 que regulamenta o SUS. Ele é hoje o brasileiro melhor preparado para ser presidente. Nós todos estamos, como disse o amigo Nilson, impacientes, intolerantes, de saco cheio. E o Geraldo, além dessas qualidades de gestão, qualidades administrativas, ele tem outras 3 qualidades que o político precisa ter: paciência, paciência e paciência. As pessoas falam de pesquisas eleitorais, amigos. O Geraldo Alckmin será o próximo presidente do Brasil. Eu quero perguntar a todos hoje, com o título de cidadão. Não há nada mais importante na República do que ele ser cidadão. Não há governador, deputado, prefeito, vereador. Nós todos temos um objetivo: de atender o cidadão com decência. E o Geraldo Alckmin tem esta qualidade. Tem esta qualidade. Eu sou do PSDB, tenho orgulho de ser do PSDB. Quero cumprimentar os movimentos do PSDB aqui, mulher do PSDB, a juventude, os negros, trabalhadores, cumprimentar a todos. E vou encerrar. Agradeço ao Normando pela cessão do espaço. Nós não podemos perder esta oportunidade. Não podemos, Geraldo. Não podemos. Não existe sorte, não existe azar. O que existe é a oportunidade. E o Brasil precisa, ano que vem, de alguém que tenha a qualidade do Geraldo Alckmin. Sabe por quê, amigos? Porque Deus escolhe os melhores soldados para as maiores batalhas. E nós atravessaremos períodos difíceis. E aqui nós temos o homem mais preparado no Brasil para conduzir os nossos destinos. Encerro dizendo: Geraldo Alckmin, eu quero dizer que aqui em Mato Grosso você pode ficar absolutamente tranquilo. Nós vamos às ruas, vamos cumprir a lei. Se não tiver outra função para eu ser
Eu quero pregar cartaz em lugares permitidos. Eu quero ficar na esquina, no sol de 40 graus, para pedir voto para você. Porque eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que você é o brasileiro mais preparado para conduzir os destinos da nossa nação. Nós viemos aqui para ouvi-lo. Eu quero ouvir o futuro presidente do Brasil. Muito obrigado. Precisamos fazer alguns registros aqui, agradecer toda a classe ruralista presente aqui no evento, agradecer em nome do presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Jorge Pires de Miranda, muito obrigado. Obrigado também aqui ao Leopoldo Mendonça, secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, Glauber Silveira, presidente do Ar e Floresta, vice-presidente da Milho, superintendente estadual de política sobre droga, o Nélio Lúcio, o Antônio Carlos, presidente do Sindicato Rural de Santo Antônio do Evangelho, presidente da ProSoja, da Prosmate, Gutenberg Carvalho, presidente Ceasa Baltazar Uric, Paulo Borges, presidente do PSDB, presidente do PSDB Cuiabá, pré-candidato a deputado estadual Carlos Avalone, presidente do Sindicato Rural Jorge Pires, já disse. Senhoras e senhores, agradecer também a Neiva Rodrigues, presidente do Sindmec Sul, presidente do PSDB Nova Mutum, Rogério Antônio, o Cadmo de Rondonópolis, a Juventude Municipal, José Victor, Eunice, presidente do PSDB Mulher de Várzea Grande, o ex-governador do Mato Grosso, pré-candidato a federal Rogério Salles, Marco Marrafon, presidente do Partido Popular Socialista, pré-candidato a deputado federal do Mato Grosso, bem como as coligadas também com Leonardo Oliveira, sobrinho do saudoso Dani Oliveira, pré-candidato a deputado estadual. Arlindo, presidente da Juventude Estadual de Cuiabá, a Euda, presidente do PSDB Mulher, Josmar Alderete, vice-presidente da Executiva Nacional do DC, o diretor executivo da AMPA, Décio Tocantins, a Profir, Associação Produtora de Feijão Trigo, também o Afrânio Miliari. Muito obrigado pela presença de todos, assim como os profissionais da imprensa que vieram participar, cobrir este tão importante evento. Senhoras e senhores, momento aguardado, convido para a sua mensagem o presidenciável Geraldo Alckmin. Bom dia. Quero cumprimentar o nosso governador do Mato Grosso, Pedro Tax. Fomos agora cedo, às 7h30, ver lá uma grande obra, uma beleza aí de ter a rodovia 251 duplicada, ciclovia, já está contratando LED, obras de arte, uma beleza. Dá os parabéns aí ao Pedro Tax. Cumprimentar nosso ex-governador, Rogério Salles, saudando aqui toda Rondonópolis, aqui presente. Cumprimentar o Nilson Leitão, nosso líder, pré-candidato ao Senado, a Renata, cumprimentando aqui todas as mulheres. Saudar aqui com muita alegria o nosso anfitrião, Normando Corral, presidente da Federação da Agricultura do Mato Grosso, e o Daniel Latorrata, do IMEA, que fez aqui uma belíssima apresentação. Cumprimentar os nossos deputados estaduais, o Max Russi, o Wilson Santos, que foi prefeito aqui de Cuiabá, da capital, o Saturnino Masson, Guilherme Maluf, saudar aqui os nossos prefeitos, cumprimentando a Thelma Oliveira, prefeita de Chapada dos Guimarães, o presidente da Câmara de Rondonópolis, o Rodrigo da Zaeli, em nome de todos os vereadores também, o Paulo Borges, presidente do nosso partido, cumprimentar a Euda Maria, saudando aqui as mulheres, o Arlindo de Almeida, a Juventude, e cumprimentar todos os pré-candidatos, cumprimentando o Jurubeba, nosso pré-candidato.
saudação muito afetiva a todos os produtores rurais, Normando, que nos alegram aqui com sua presença. Uma palavra breve. Hoje é dia de jogo do Brasil, jogo importante. Vamos estar todo mundo aí torcendo pelo nosso país. Mas dizer a vocês duas palavrinhas aqui. A primeira é que eu me sinto em casa aqui no Mato Grosso, porque até o século XVIII nós éramos a mesma província, São Paulo e Mato Grosso. Somos irmãos, né? Temos no DNA uma identidade, o amor ao trabalho. Essa é a terra do trabalho, né? Do compromisso com o trabalho, de criar oportunidade para as pessoas. Um Brasil que todo mundo espelha como exemplo, admira. Hoje é uma desculpa. Eu vi ali o crescimento do PIB, em plena recessão praticamente, 5% cresceu o PIB do estado do Mato Grosso, puxado por esse motor verdadeiro que é a nossa agricultura, pecuária, agroindústria, que também promove os serviços. Quero trazer duas palavras aqui para não cansarmos. A primeira, infraestrutura e logística. Foi muito bem colocado, Normando. A distância do Mato Grosso dos portos. E existe um mapa. Eu lancei o programa agrícola nosso, as diretrizes do programa agrícola no Paraná, agora lá com Beto Richa, 10 dias atrás. E o Zé Roberto Mendonça de Barros, o seu filho, que é engenheiro agrônomo, Alexandre Mendonça de Barros, fizeram uma exposição, mostraram um mapa do mundo. Então, em vermelho é quem compra alimento, e em azul, quem exporta alimento. Então, você pega o mapa do mundo, lá no norte, lá em cima, estão os que compram alimento, pelas bolas vermelhas. China, Oriente Médio, Europa. Depois vem quem vende alimento, azul, uma bolinha pequenininha. Estados Unidos é um grande produtor, mas exporta pouco. Argentina, uma bola maior, e uma bola azul desse tamanho, Brasil. Brasil vai ser, já é hoje, o celeiro do mundo, grande produtor de alimentos do mundo. Para onde vão esses alimentos? Eles vão para o norte. Os grandes compradores de alimentos estão no norte do mundo, Europa, Oriente Médio, Ásia, né, China. Então, é corretíssimo. A curva está perfeita. Tem que aumentar a exportação pelos portos do norte, porque você vai estar mais perto dos compradores, vai reduzir custo e vai melhorar a logística e trazer mais investimento para cá. O nosso compromisso é com o emprego e redução de custo Brasil, ou seja, uma agenda de competitividade. Nós chamamos melhores economistas. Como é que a gente dobra a renda do brasileiro? Quem ganha 2, ganha 4. Quem ganha 4, ganha 8. O Brasil já fez isso. Nós éramos um país pobre e hoje somos um país de renda média. Só que estamos nessa armadilha de renda média, crescendo um pouco. Como é que a gente salta de renda média para uma renda mais alta? Inovação. Esse é o nosso desafio, é dobrar a renda do brasileiro. E em quanto tempo a gente dobra a renda do brasileiro? Aí temos uma agenda de competitividade. Tudo que tem que ser feito ano por ano. O Brasil precisa resgatar planejamento. Às vezes é muito imediatista. A coisa é muito imediatista, pensando só na segunda-feira. Nós precisamos ter medidas de curto, médio e longo prazo. E aqui quero assumir, dentro dessa agenda de competitividade, pelo Tax, Nilson Leitão, Normando, o compromisso com a logística aqui do Estado, seja por rodovias, as BRs, acelerar as obras, BR-163, BR-242,
BR-158, ferrovia, nós só temos até Rondonópolis, nós precisamos ampliar a ferrovia, a Ferrogrão, a FICO, integrar modais, rodovia, ferrovia, hidrovia, integrar todos esses modais, dutovia. O Mato Grosso vai dar um show, é etanol de milho, aqui é a vanguarda do desenvolvimento, então não vai ser, é como os Estados Unidos é um grande produtor de álcool combustível, mas não é só de cana-de-açúcar, é principalmente de milho, aqui é a vanguarda, você está sempre na vanguarda para poder dar outro passo. Aí vem a pergunta, mas como é que vai investir se o governo federal está lá curto de dinheiro? É isso que faz diferença de governo bom para governo ruim. Se tivesse dinheiro sobrando, então para qualquer um. É exatamente porque está em crise que nós precisamos fazer rápido o que tem que ser feito. Duas coisas. Primeiro, o ajuste fiscal, rapidamente. Reduzir os gastos do governo para poder sobrar dinheiro para investir. Então, é uma boa política fiscal, você zera o déficit e tem uma sobra para poder investir naquilo que é essencial. E a outra é trazer investimento privado. Se der para bancar tudo com a iniciativa privada, é concessão. Se não der, é PPP. Você divide o investimento, mas é melhor do que você fazer 100% de investimento. Sobra dinheiro no mundo. Nós precisamos, se der tudo certo, a Bolsa vai para mais de 100 mil pontos. Vai vir investimento para valer no Brasil. Isso aqui é terra de oportunidade. Qual país do mundo é o quinto maior? O que é BRIC? Brasil, Rússia, Índia, China. É tamanho, é escala. Você tem tamanho. Subsolo, vai minério a petróleo e gás. O pré-sal cresce 20% a produção de gás e 40% a produção de petróleo ao ano. O Brasil vai ser uma Abu Dhabi. É impressionante o crescimento, as descobertas do óleo embaixo da camada de sal. Agricultura, é impressionante. Veja um estado que é uma potência agrícola, que a agricultura usa 10% do território. Produtividade, tecnologia. Lá em Olambra, Pedro, Olambra em São Paulo é famosa pela produção de flores, mas é também muito de sementes, pouco divulgada, mas é. 1 quilo de semente de tomate, para plantar 1 quilo de semente de tomate, custa 80 mil euros. É guardada em cofre. Olha o que tem de tecnologia. É impressionante que nós avançamos, né? Aqui foi dito muito bem que aqui tem o bioma amazônico, o bioma do Cerrado e o bioma do Pantanal. Há 70 anos atrás, o Roberto Rodrigues, que é um craque na agricultura, dizia lá em São Paulo, quando você passava ali por São Carlos, em Tirapina, ele olhava, o jeito olhava do trem na janela e dizia, puxa, o cara com uma terra dessa, cerrado, nem dado, nem herdado. Nem dado, nem herdado. Hoje a nova fronteira agrícola toda é cerrado e campeã de produtividade. Indústria, nós sabemos fazer de sapato a avião e povo trabalhador. Eu fui secretário do Serra há 2 anos e tinha uma moça baixinha lá na secretaria, pequenininha, e um dia eu tomando um cafezinho, fui lá na cozinha, tomei um café com ela, falei, como é que é a sua vida? Falou, doutor Geraldo, eu moro no Capão Redondo, lá na zona sul de São Paulo. Acordo às 4 e pouco da manhã, faço comida para o meu marido, para os meus filhos, pego o ônibus, venho trabalhar aqui na secretaria, saio daqui às 4 da tarde, paro em Santo Amaro, que é caminho da Zona Sul, para fazer o EJA, Escola de Jovens e Adultos, para tirar o diploma de ensino médio, porque eu ainda não tenho diploma do ensino médio,
depois volto para casa. Nós somos um povo trabalhador, trabalhadora. Não é possível no Brasil. Nós temos que liderar. Nós temos que liderar, né, um trabalho de vamos confiar nas pessoas, desregulamentar, desburocratizar, destravar a economia. É regra daqui, regra dali, regra de lá. É uma cultura que precisa ser mudada. Dia desse, a Assembleia Legislativa, lá em São Paulo, aprovou uma lei, segunda-feira, sem carne. Não, mas como é que pode? O que tem que ver o governo com os costumes da pessoa? Eu vetei a lei, perguntei, por que o senhor vetou? Olha, pelo precedente. Aí, terça-feira, sem café. E o mais grave de tudo, sexta-feira, sem chope. Mas é uma cultura de criar regra, de criar tutelas. Aliás, isso é custo do Brasil. Isso é custo do Brasil. O que nós estamos vendo, países riquíssimos europeus, altíssima renda, ninguém exige extintor de incêndio em carro. Ninguém exige. Só em ônibus, trem, metrô, nós exigimos criar custo, criar regra para o cidadão pagar. Aí, não satisfeitos, queriam mudar o tipo de extintor, o cara ter que comprar de novo, pagar de novo. Eu era prefeito na década de 70, Fernandinho Carvalho está aqui, o Fernando, era minha cidade natal, de Pinda, família Meireles também, Coronel Meireles foi comandante do nosso batalhão de engenharia de combate lá em Pinda, pessoa queridíssima lá, família toda. E eu me lembro que na década de 70, veja que o Brasil crescia 11% ao ano. 11% ao ano. Quanto nós demos de marcha ré, né? 11%. E estava sendo instalada uma grande siderúrgica, Vilares. Teve um incêndio lá, no canteiro de obras. Eu era prefeito, fui para lá, tinha 10 mil trabalhadores erguendo a siderúrgica, a Vibasa, e aí tinha muita Kombi de abreografia. Lembra que tinha que fazer abreografia, raio-x de tórax, aquele cartãozinho para ter carteira registrada? Você ia trabalhar num lugar, para assinar a carteira, tinha que levar a abreografia. Aí eu achei no chão lá uma carteirinha de abreografia, eu peguei. Mandei para a faculdade de medicina, eu queria que examinasse aqui esse pulmão. Aí o professor me ligou no outro dia e falou, Geraldo, isso aqui é brincadeira, né? Eu falei, por quê? Não dá para ver nada. Falou, o camarada, se você for ver no raio-x daquele tamanho, alguma coisa no pulmão, o cara está com um buraco desse tamanho, não precisa fazer raio-x, já morreu já, né? Ou seja, aquilo não servia para nada. Você estava burocracia, as pessoas tinham que perder tempo, entrar na fila, ser irradiadas para cumprir uma norma que não fazia o menor sentido. Nós precisamos fazer uma desburocratização, uma simplificação, uma mudança cultural para o Brasil poder crescer. Eu não quero cansá-los, mas uma palavra final sobre segurança pública e segurança jurídica. O Delfim Neto, muito gozador, dizia que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde o passado é imprevisível, né? Que o futuro seja imprevisível, tudo bem, mas o passado ser imprevisível pelas decisões judiciais 20 anos depois e as suas consequências na economia. Nós precisamos, não pode continuar do jeito que está. Doutor Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dia disse, falou, olha, nós vamos acabar num grande tribunal. Nós estamos chegando a 100 milhões de processos. É como um país litigando. No Japão, é raríssimo você ter um processo. É raríssimo. Aliás, até advogado, é uma coisa muito limitada. Porque tudo isso é custo e uma enorme insegurança jurídica. Nós precisamos ter uma norma, regras, no sentido de ter segurança. Tudo isso para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas é ter renda, é ter emprego. Esse é o desafio, não é só do Brasil,
é do mundo inteiro, porque a tecnologia desemprega. Você com a agricultura, você mecaniza a indústria, automação, até serviços. Nós temos em São Paulo, aqui é ganha-tempo, né? São Paulo é poupa-tempo. Entendemos uma impressionante o volume de atendimento. Então eu lancei um PitGov há 2 anos. Quero 12 desafios, as melhores startups. Venho aqui, um dos desafios, reduzir custo. Sempre procurando fazer mais com menos dinheiro da população para poder beneficiar mais pessoas. Então o desafio era o Poupinha, um robozinho que fizesse o primeiro atendimento, ali trocando mensagens. Então ganhou uma startup, venceu o desafio, fez lá o Poupinha, inteligência artificial. Ele trocou 80 milhões de mensagens. A pessoa acha que é uma outra pessoa. Então ela coloca lá, olha, Deus lhe pague. Como é que é seu nome? Eu vou te elogiar para o seu chefe, para você ser promovido. Um lá falou, meu nome é José Carlos da Silva Corintiano. Aí o Poupinha respondeu, meu time é Brasil, né? Quanto mais desenvolve, mais amplia a inteligência artificial. Mas, de outro lado, eu tive numa feira da FEBRABAN, Federação dos Bancos, e eles dizendo, olha, agora é tudo digital. O banco está aqui no celular, tudo digital. O banco que tem 30 mil funcionários vai ter 15 mil. O que tem 15 mil vai ter 5 mil. E tudo, não precisa mais de ninguém. Aí eu falei, olha, está tudo certo. Só quero lembrar que a economia moderna ainda não inventou consumo sem salário. Vai vender para quem? Se as pessoas não tiverem salário. Nós temos que ter uma preocupação, esse é um desafio do mundo moderno. Como você inova, como você ganha em termos de avanços, em benefício da Dona Maria, do seu José, produto mais barato, de melhor qualidade, e garante emprego. E aí nós voltamos aqui a um estado irmão do Mato Grosso. Infraestrutura é emprego na veia e rápido. Água, esgoto, moradia, logística, estrada, ferrovia, metrô. Você rapidamente ativa a economia e segura o emprego. Para isso, segurança jurídica e segurança pública. É um grande desafio a fronteira. Os Estados Unidos tem 5.000 quilômetros de fronteira seca com o México. Problemão. Ali na divisa México e Estados Unidos, o índice de criminalidade é altíssimo. Nós temos, não 5.000, nós temos 17.000 quilômetros. Os maiores produtores de droga do mundo. Então não é uma tarefa simples. Mas gente, gestão e tecnologia. Gente, o governo federal não é esse governo Temer, não. Historicamente, ele, olha, não é comigo. Problema dos estados. Não, não é dos estados. O problema de criminalidade é no Brasil inteiro. O Pedro Tax citou Sergipe. 65 homicídios por 100 mil habitantes. Um município no Rio de Janeiro, Queimados, 162 homicídios por 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde diz que acima de 10 é epidemia. Você está frente a um caráter epidêmico. Imagina você ter 160. Então, não é um problema, é um problema do Brasil inteiro. Se é do Brasil inteiro, o governo federal tem que liderar. Tráfico de droga, crime federal. Tráfico de arma, crime federal. Contrabando, crime federal. Óbvio que o governo federal tem que liderar. Gente, Guarda Nacional. Nós vamos ter uma Guarda Nacional especialmente voltada à questão das fronteiras e aos estados de fronteira. Gestão, Agência Nacional de Inteligência. Crime organizado, investiga, você pega. Porque crime organizado, alguém precisa roubar, alguém precisa transportar, alguém precisa receber, é toda uma cadeia. Então
você tem que interromper isso, né, e poder avançar. Agência de Inteligência e Informação, unindo Polícia Federal, Inteligência das Forças Armadas, Rodoviária Federal e dos estados, integrar tudo isso. E tecnologia. O CISFRON, o Exército Brasileiro, já iniciou um trabalho de monitoramento por tecnologia que precisa ser rapidamente ampliado. São Paulo eram assassinados por ano 13.300 pessoas. No ano de 2001, faz 17 anos, morreram assassinados em São Paulo 13.300 pessoas. O bairro do Capão Redondo foi listado como um dos mais violentos do mundo na capital. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado, 3.503 homicídios. Para 45,5 milhões de pessoas, dá 8,02. Esse ano está em 7,5 e dá para melhorar ainda mais. Então, a boa política de segurança, nós vamos conseguir bons resultados. Isso é uma vacina, porque a maior causa de morte entre os jovens não é doença, é causa externa. Essa é a maior causa de morte. E a causa externa é tiro, é homicídio. Os nossos jovens, filhos, netos, correm risco de vida nos finais de semana, todas as grandes cidades brasileiras. Mas quero deixar um abraço muito afetivo aqui para vocês, dizer para os pré-candidatos aí, Normando, que candidato sofre, viu? O pessoal acha que é moleza, né? Isso aí é tranquilo e tal. Candidato sofre. Eu fui candidato a prefeito de Pinda na década de 70 e era recém-formado médico. E aí Pinda tinha uma indústria de papel e celulose, chamava Curuputuba. Era uma cidadezinha, ficava a 12 quilômetros de distância e os trabalhadores moravam do lado da fábrica. Então Curuputuba decidia a eleição. Quem ganhasse Curuputuba estava com a eleição mais garantida. Então eu fui a Curuputuba e fui casa por casa. Aí, programa de governo, uma senhora mandou eu entrar, aí hora de almoço, comida no fogo, criança chorando, gato, cachorro, papagaio, aquela confusão dentro da casa, e eu explicando propostas, plataforma de governo, ela dava atenção para mim, para os filhos, para a comida. Aí depois de uns 40 minutos, falou, olha, você me convenceu, nós vamos votar em você. Fiquei todo contente, feliz, tal, muito obrigado. Estou indo embora. Ele falou, olha, falta o dinheiro do ônibus. Aí eu falei, mas a escola é aqui em frente, é um quarteirão, é só atravessar a rua. Tinha uma escola grande ali no Curuputuba. Eu falei, não, doutor, todos nós aqui votamos em Itajubá, em Minas Gerais. Senhoras e senhores, nossos agradecimentos a toda a militância do PSDB, os convidados, aos próximos deputados. Nesse momento eu convido todos os pré-candidatos, deputados estaduais, somente os pré-candidatos estaduais e federais, para uma foto, para que seja